Olá, meu nome é Vitória Beatriz e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre geometria euclidiana plana. Mas bem, o que é geometria? Geometria é uma palavra que vem do grego. Geo significa terra e metria, medição, ou seja, medição da terra. Foi entre 500 e 300 a.C. que a geometria se firmou como um sistema organizado. E isso se deve graças a Euclides, que publicou Os Elementos, uma obra de 13 volumes que propunha o estudo da geometria. A geometria vem sendo usada há muito tempo, e um bom exemplo disso é no Egito, que a geometria era usada para medir terras, que após ali o período da inundação, às margens do rio Nilo, eles mediam as terras para o cultivo. E essa medição tinha que ser muito precisa, já que era cobrado altos impostos pelo uso da terra. Como toda casa, prédio tem os seus alicerces, a geometria também, e são conhecidos como conceitos primitivos, pois é tão elementar, tão simples que não precisa de uma definição. E eles são o ponto, a reta e o plano. O ponto é sempre representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Lembrando que o ponto não tem tamanho, tá? A reta é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. A reta R poderia ser a reta S, a letra do seu nome, ok? Contanto que ela seja minúscula. E em uma reta pode ter vários pontos, infinitos pontos. Uma reta tem infinitos pontos. E ela é infinita e ilimitada, por isso que usamos essas flechinhas aqui. Vamos aqui dar um exemplo. Aqui tem um ponto A e o ponto B. Como representamos essa reta? Representamos ela da seguinte forma: A, B, e fazemos uma retinha com duas setinhas para um lado e para o outro, indicando que ela é infinita. E o plano? O plano é sempre representado por letras gregas, ok? O plano também é infinito e ilimitado, e dentro dele podem ter vários pontos e retas. Vejamos aqui um exemplo. Note um cubo. Quando uma aresta se intercepta na outra, forma o quê? Um vértice, não é? Esse vértice dá a ideia de ponto. E essas arestas aqui? As arestas dão a ideia de reta, mais especificamente de um segmento de reta que vamos ver mais à frente. E outra coisa, vejam que a cada vértice, cada ponto, eu coloquei representado por letras maiúsculas. E agora vamos dar um exemplo de um plano. Pode ser a parte de cima de uma mesa, pode ser uma folha de papel, lembrando que o plano não tem espessura, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho sobre semi-reta e segmento de reta. Já vimos a reta e que ela é infinita e ilimitada, e que por ela passam vários pontos. Agora vamos ver a semi-reta. A semi-reta é uma parte da reta que possui origem, um começo, e não tem fim. Vemos aqui a utilidade de uma semi-reta quando falamos de ângulos. Por exemplo, aqui tem uma semi-reta e aqui tem outra semi-reta. E como representamos ela? Colocamos os seus pontos, ponto O e o ponto A, e uma setinha. Essa setinha aqui está indicando que ela tem origem e não tem fim. E a outra semi-reta aqui, a semi-reta OB, que também tem origem e não tem fim. Vejam aqui que essas semi-retas estão se originando por um mesmo ponto. Essa daqui também é uma semi-reta? Sim, ela também é uma semi-reta representada pelos pontos OA. E não esquecendo da setinha.
ver segmento de reta. Vocês já imaginam o que seja um segmento de reta? Segmento de reta é uma reta compreendida entre dois pontos, ou seja, ela tem um começo e ela tem um fim. Vamos representar esse segmento aqui. Segmento AB, e a gente coloca uma reta aqui e um limite nessa retinha aqui, para representar que é um segmento. Para a gente entender melhor aqui a aplicação do segmento de reta, eu coloquei aqui dois exemplos. Esse triângulo aqui, ele é formado por quantos segmentos de retas? 1, 2, 3. O segmento de reta AB, o segmento de reta BC e o segmento de reta AC. Agora vamos ver aqui este quadrilátero. Quantos segmentos de reta ele tem? São os lados dele aqui, ó. Os lados dele são formados por segmentos. 1, 2, 3, 4, né? O segmento de reta AB, não podemos esquecer isso aqui. Segmento de reta BD. O outro aqui, segmento CD. E o segmento de reta AC. Agora vamos entender a definição de círculo. Círculo é um conjunto de pontos que no plano estão a uma mesma distância do centro. E o círculo, ele possui elementos, que são raio, diâmetro, corda e arco. O que é um raio? Raio é um segmento de reta que une um ponto no centro até a borda. Vou representar aqui um raio. Já o diâmetro é 2 vezes o raio. O diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro e une dois pontos na circunferência. Esse aqui é o diâmetro. E a corda? A corda é um segmento de reta que une dois pontos quaisquer do círculo. Olha só. Esse aqui é a corda. E um arco. Um arco é uma porção do círculo delimitada por dois pontos. Vou colocar aqui dois pontos, mostrar para vocês. Aqui é o arco. Essa partezinha aqui é chamada de arco. Suponha que seja o ponto A e o ponto B. Como fazemos a representação desse arco? Representamos por AB e uma linhazinha curvada. Tem esse arco menor e esse outro aqui todo é chamado de arco maior. Se você quiser representar o arco maior, você pode colocar um ponto Q e dizer que é o arco A, Q, B. Ok? Região convexa e não convexa. Uma região é convexa quando para todos os pontos A e B pertencerem à região e estiverem contidos na região. Caso contrário, é uma região não convexa. Como assim? Vamos ver aqui. Se eu traçar um segmento nessa figura aqui, segmento AB, em qualquer parte dessa figura, o segmento vai ficar totalmente contido dentro da região. Em qualquer parte, percebam aqui, ó. Então, essa aqui é uma região convexa. Agora vejam essa daqui. Se eu traçar um segmento
AB aqui, uma parte desse segmento vai ficar fora da região. Quando isso acontecer, é porque ela é uma região não convexa. Vamos prosseguir agora falando sobre ângulos. Os ângulos, eles são uma região delimitada por duas semirretas. Lembra que o que é semirretas, que eu já expliquei anteriormente? Semirreta é uma parte da reta que tem começo e não tem fim, não é? O ângulo, ele é formado por duas semirretas com a mesma origem. Temos aqui a semirreta OA e a semirreta OB. Essas duas semirretas são os lados do ângulo. Usamos a notação para ângulo da seguinte forma. Esse símbolozinho, que parece um triângulo, um narizinho, e colocamos as letras que estão representando A, O, B. Lembrando que o O está no meio porque ele é o ponto de origem das duas semirretas. Já apaguei o quadro e voltei aqui com a classificação dos ângulos, que é o nome que os ângulos recebem de acordo com sua medida. Vamos observar aqui. O ângulo nulo é o ângulo que mede 0 graus. Note aqui que tem uma semirreta em cima da outra. Isso aqui é bem fácil, né? Mede 0 graus. Os ângulos são medidos em graus, tá bom? O ângulo agudo é um ângulo maior que 0 graus e menor que 90. Esse aqui eu indiquei por 45 graus. Eu vou dar um exemplo aqui. A decolagem de um avião. Vocês podem perceber que ele forma um ângulo de 45 graus. Agora o ângulo reto. O ângulo reto, ele mede 90 graus. E é fácil perceber ele porque tem esse quadradinho com esse pontinho aqui. Além dos ângulos nulo, reto e agudo, temos também o ângulo obtuso e o ângulo raso. O ângulo obtuso é aquele maior que 90 graus e menor que 180. Notem aqui que esse seria o ângulo de 90 graus e aqui seria o ângulo de 180. Estão vendo que ele está entre 90 graus e 180? Percebemos ele em um relógio, quando marca 3,50. E temos o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta. Se uma volta completa tem 360 graus, quantos graus tem o ângulo raso? O ângulo raso tem 180 graus. Já apaguei o quadro e voltei aqui para a gente falar sobre bissetriz. Bissetriz é uma semirreta interna ao ângulo com origem no vértice que divide o ângulo em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Vamos ver aqui esse desenho. Está aqui o ângulo ROS. Esse ângulo ROS, ele mede 60 graus. A bissetriz desse ângulo aqui é a semirreta OP. A semirreta OP é a bissetriz do ângulo. Eu falei que a bissetriz, ela divide o ângulo em duas partes iguais, não é? Então, se o ângulo ROS mede 60 graus, quanto mede o ângulo ROP? O ângulo ROP é esse aqui. Ele mede 30 graus, não é? Assim como o ângulo POS. Esses dois ângulos medem 30 graus. Eles são iguais. A bissetriz, ela tem essa função de dividir o ângulo em duas partes congruentes, tá bom? Eu trouxe aqui um exemplo para ver se vocês compreenderam bem esse assunto de bissetriz. Vamos ler aqui a questão. Se
OP é a bissetriz, OP aqui está dizendo que é a bissetriz de AOB, determine o valor de x e encontre a medida dos ângulos. Ele está dizendo que OP é a bissetriz. E ele está querendo que a gente encontre o valor da incógnita aqui e aqui para determinar os ângulos. Então, se aqui AOP, isso aqui é a bissetriz, né? A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Então, quer dizer que AOP é igual a POB, não é? A bissetriz está dividindo aqui esse ângulo AOB em duas partes iguais. Isso quer dizer que elas são congruentes. Então, AOP é igual a POB. Eu vou apagar aqui rapidinho um quadro para a gente resolver esse exercício. Agora podemos prosseguir com o nosso exemplo. Eu subi a informação que estava aqui embaixo, onde eu falei que AOP é igual a POB. Se eu falei que esses dois ângulos são iguais, então podemos igualar as equações. Então vamos lá. 3x menos 5 é igual a 2x mais 10. Vamos passar para o primeiro membro os números que estão acompanhados da incógnita, com o sinal inverso, né? Aqui, ó, 3x, aqui é 2x, vai ficar menos 2x, igual a 10. Aqui é menos 5, vai ficar mais 5. 3x menos 2x, 1x. 10 mais 5, 15. Agora vamos substituir o valor de x aqui nessa equação. 3 vezes 15 dá 45. 45 menos 5 dá 40. Ou seja, o ângulo AOP mede 40 graus. Agora vamos ver aqui, vamos tirar a prova se a bissetriz realmente dividiu o ângulo em duas partes congruentes. 2 vezes x, aí substitui o x por 15. 15 vezes 2 dá 30. 30 mais 10, 40. Então, o ângulo POB também é igual a 40 graus. Os ângulos também possuem algumas propriedades, que é quando podemos classificá-los em complementares e suplementares. Um ângulo complementar é quando a soma de dois ângulos resulta no ângulo de 90 graus. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais fácil. Eu tenho um ângulo de 25 graus e um ângulo de 65 graus. Vamos supor que eles estejam separados. Tem um ângulo aqui de 25 e um ângulo aqui maiorzinho, 65. A soma desses dois vão dar 90 graus, não é? Quer dizer que eles são ângulos complementares. Um é o complemento do outro. Já os ângulos suplementares é quando a soma desses dois ângulos resulta no ângulo de 180. Por exemplo, temos um ângulo aqui de 120 e o ângulo aqui de 60. A soma deles dois dará 180 graus. Temos também outros ângulos, que são os ângulos explementares e replementares, que não são muito usados. O replementar é quando a soma deles dois dá 360 e o explementar é quando a soma desses dois ângulos dá 270. Já vimos ângulos, suas classificações e propriedades. Agora vamos ver ângulos opostos pelo vértice. Um ângulo é oposto a outro quando os seus lados forem semirretas opostas. Vamos ver essa figura aqui. Tá vendo essa figura? Ela possui 4 ângulos. Eu coloquei aqui coloridinho para vocês conseguirem identificar. E aqui tem um O, tá? Eu vou colocar o O aqui embaixo para deixar a figurinha bonitinha aí. Temos 4 ângulos. Vamos identificar esses ângulos. Temos o ângulo AOB,
temos o ângulo ROS, temos BOS e AOR, 4 ângulos. O ângulo AOB é oposto ao ângulo ROS. Quando um ângulo é oposto a outro, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Assim como AOR é oposto ao ângulo BOS, eles também possuem a mesma medida. E a gente pode provar isso, tá bom? Vamos supor, deixa eu tirar esse óleo aqui, que aqui seja o ângulo M, aqui seja o ângulo N, aqui seja o ângulo X e aqui o ângulo Y. Podemos identificar aqui que o ângulo M e N tem 180 graus, não é? Assim como o ângulo MX também tem 180 graus, não é? Vamos trabalhar só com esses dois aqui e provar que esse ângulo é igual a esse. O ângulo N é igual ao ângulo X. Vamos lá. M mais N é igual a 180, não é? O ângulo M com o ângulo N dá 180. Assim como o ângulo M e o ângulo X. O ângulo M mais o ângulo X também dá 180 graus. Se eles dois são iguais, então podemos igualar, não é? Vamos lá, igualar. M mais N é igual a M mais X. Temos o M aqui e o M aqui. Isso significa que podemos cancelar, né? Vamos cancelar aqui e aqui. Então, N é exatamente igual a X. Provamos aqui que N e X são iguais, igual eu coloquei aqui na figura. Ó, se eu tirar esse papelzinho aqui e colocar desse lado, vocês estão vendo que fica do mesmo tamanho? Assim aconteceria se eu tirasse esse papelzinho daqui e colocasse aqui embaixo. Ficaria do mesmo tamanho. Olha aqui esse quadro todo arrumado para a gente falar sobre polígonos, que são figuras formadas apenas por segmento de reta. Vamos classificar alguns polígonos aqui. O primeiro, triângulo, prefixo tri, lembra lá do futebol. Tricampeão, 3 vezes campeão, mas aqui na matemática, triângulo, 3 ângulos, 3 ângulos, 3 vértices, 3 lados. Ok? Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. E esses dois aqui, o quadro é pequeno, não deu para colocar o nome, mas esse aqui é o eneágono, tem 9 lados. E esse aqui, o decágono, que tem 10 lados. Quanto mais lados o polígono tem, mais ele se assemelha a um círculo. Mas um círculo não é um polígono, porque um polígono é representado apenas por segmentos de reta. Agora vamos aqui falar um pouquinho sobre polígonos convexos e não convexos. Um polígono é convexo quando uma reta que passa por qualquer um de seus lados deixa o polígono no mesmo semiplano. Ó, se eu traçar uma reta aqui, o polígono continua no mesmo semiplano, não é? Mas, se eu traçar uma reta aqui, então esse aqui é um polígono convexo, tá? Se eu traçar uma reta aqui, eu cortei o polígono e deixei ele em 2 semiplanos, não é? Então, ele é um polígono não convexo. Assim como esse aqui, se eu passar uma reta aqui, eu vou cortar a figura em duas partes, não é? Já esse aqui, se eu traçar uma reta aqui, não vai cortar nem aqui, nem aqui. Esse seria um polígono convexo e esses dois seriam polígonos não convexos. Vocês sabem o que são as diagonais? As diagonais são segmentos que unem 2 vértices não consecutivos.
Lembram dessas figuras aqui? O triângulo, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. Será que a gente consegue traçar algumas diagonais aqui? Como eu falei, a diagonal é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, no triângulo, a gente não consegue traçar diagonais, né? Porque de A para B, eles são consecutivos. Os vértices A e B são consecutivos. Então, iria formar aqui um lado e não uma diagonal. Já aqui no quadrilátero, a gente consegue traçar uma diagonal de A até D, porque eles são vértices não consecutivos, né? Agora aqui, vamos ver quantas diagonais a gente consegue traçar. A gente consegue traçar uma diagonal de A até C e uma diagonal de A até D, porque são vértices não consecutivos. E no hexágono a gente consegue traçar 3 diagonais, de A a C, de A a D e de A a E. Então, o que é que a gente pode observar? Que a gente subtrai o número de lados por 3, porque não podemos traçar diagonais para os seus vizinhos e nem para ele mesmo. A gente não pode traçar uma diagonal do vértice A para o vértice A e nem para os seus vizinhos. Então, a gente subtrai o número de lados por 3. Vamos ver aqui no primeiro, no triângulo, 3 menos 3, 0. Por isso que o triângulo tem 0 diagonais. E, gente, eu tô aqui pegando apenas de um vértice, tá? Eu tô pegando aqui, partindo as diagonais, apenas de um vértice. No quadrilátero, eu tenho 4 lados e subtraio os 3. Vai ficar uma diagonal. Em um vértice, parte uma diagonal. No pentágono, eu tenho 5 lados. 5 menos 3 fica 2. De um vértice, parte 2 diagonais. E no hexágono, eu tenho 6 lados. 6 menos 3 fica 3. Então, em um vértice, eu possuo 3 diagonais. E tem uma fórmula geral para isso. Vamos ver aqui. O número de lados multiplicado pelo número de lados menos 3 dividido por 2. Esse n menos 3 é o número de lado menos 3, que é partindo de um único vértice. Aí a gente multiplica pelo número de lados para saber o total. Mas por que dividir por 2, Bia? Porque se eu pegar de A a C, é uma diagonal. E de C para A é outra diagonal? Não, né? É a mesma diagonal. Então, a gente tem que dividir por 2. Vamos ver se isso dá certo. Vamos pegar aqui o pentágono. Tem 5 lados. Aí, 5 menos 3 dividido por 2. 5 menos 3, primeiro resolve o parêntese. 5 menos 3 dá 2. De um vértice, parte 2 diagonais. Mas para saber o total, multiplica por 5. Aí, 2 vezes 5, 10. E divide por 2, que dá 5. Então, em um pentágono, há 5 diagonais. Para a gente não precisar contar todas as linhas, porque olha só, de B para E teria uma diagonal, de E até C teria outra diagonal e de B para D outra diagonal. Então, para a gente não precisar contar todas essas diagonais uma a uma, a gente pode utilizar a fórmula. Vamos fazer agora um resumo sobre triângulos. Os triângulos são polígonos convexos formados por 3 pontos não colineares. Vou aqui relembrar vocês sobre isso. Pontos colineares são quando os pontos pertencem a uma mesma reta. Por exemplo, o ponto A, B e C são pontos colineares, porque os 3 estão pertencentes à mesma reta. Pontos não colineares são aqueles que não pertencem à mesma reta. Por exemplo, o ponto A, B e C. O ponto B está fora da reta. Então, os pontos A, B e C são pontos não colineares. Podemos classificar os triângulos quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Vamos aqui classificar primeiro quanto aos seus lados. Um triângulo ele é isósceles quando temos pelo menos 2 lados com a mesma medida. Esse aqui, ó.
24 centímetros aqui e ele mede 24 centímetros aqui. Então já basta para ele ser considerado um triângulo isósceles. O lado aqui de baixo mede 21. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia. Um triângulo é considerado equilátero quando tem os três lados com a mesma medida. Esse lado aqui mede 21 centímetros, esse aqui 21 e esse aqui também mede 21 centímetros. Gente, todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Porque, por definição, um triângulo é isósceles quando temos pelo menos dois lados com a mesma medida. E esse aqui tem três. Então, já pode ser considerado também um triângulo isósceles. E um triângulo escaleno é aquele todo diferentão que tem os três lados com medidas diferentes. Como eu falei anteriormente, podemos também classificar os triângulos quanto aos seus ângulos internos. E vale lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Um triângulo ele é acutângulo quando os ângulos internos do triângulo é menor que 90 graus. Eu coloquei aqui as medidas do lado de fora para a gente não riscar a figura. Esse ângulo aqui mede 50 graus, esse ângulo aqui mede 70 graus e esse ângulo aqui mede 60 graus. Os três ângulos internos são menores que 90, não é? Sim. Então, esse triângulo é um triângulo acutângulo. Um triângulo é retângulo quando temos um ângulo de 90 graus. Tá aqui um ângulo de 90 que a gente consegue perceber ele facilmente porque tem esse quadradinho com um pontinho no meio. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos. Um triângulo ele é obtusângulo quando um de seus ângulos é maior que 90 graus e menor que 180. Vamos ver aqui. Esse triângulo aqui tem esse ângulo de 100 graus. 100 graus é maior que 90 e menor que 180, não é? Então, esse triângulo aqui é um triângulo obtusângulo. Congruência de triângulos. Os triângulos são congruentes quando podemos estabelecer uma correspondência entre seus vértices, de modo que os lados de um triângulo são ordenamente congruentes aos lados do outro e os seus ângulos são ordenamente congruentes aos ângulos de outro. Eu falei aqui que o triângulo ABC é congruente, esse é o símbolo de congruência, é congruente ao triângulo A'B', C'. Então, vamos provar aqui que esses dois são iguais. Eles são iguais porque o lado AC é congruente ao lado A'C', assim como o lado BC é congruente ao lado B'C'. E também o lado AB é congruente ao lado A'B'. Os ângulos da mesma forma. Vamos supor agora números. Medida para os ângulos. Se o ângulo A mede 100 graus e eu digo a vocês que o ângulo A'C' é congruente ao ângulo A, quanto é que vale o ângulo A'C'? O ângulo A'C' também valerá 100 graus, já que eles são congruentes. O lado B é congruente o ângulo B é congruente ao ângulo B', assim como o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Será que não podemos simplificar? Porque fica muita coisa para a gente verificar num triângulo, não é? Será que a gente pode simplificar? Vamos ver isso no próximo quadro. São consideradas 6 condições para determinar se um triângulo é congruente a outro ou não. Entre eles estão os 3 lados e os 3 ângulos. Mas existem condições mínimas para avaliar isso, que são chamados de casos ou critérios de congruência. O primeiro caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado, que é um axioma, é uma proposição dada como verdadeira sem a necessidade de demonstrações. Se tem 2 triângulos
e eles têm ordenamento congruente dois lados e um ângulo entre eles, então esses dois triângulos são congruentes. Observamos aqui que o lado AB é congruente ao lado A'B', assim como AC é congruente ao lado A'C', e o ângulo entre eles também são congruentes. Então a gente diz que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. O segundo caso é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Se temos dois triângulos e eles têm ordenamento congruente, um lado e os dois ângulos adjacentes, então eles também são triângulos congruentes. Vemos aqui que temos o ângulo B e o ângulo B'. Eles dois têm 90 graus e são congruentes. Temos o lado BC e o lado B'C', que também são congruentes. E o ângulo C e o ângulo C' também são congruentes. Esses dois são os ângulos adjacentes e esse aqui é o lado. O terceiro caso é o caso LLL, lado, lado, lado. Se temos dois triângulos e eles têm ordenamento congruente os seus três lados, então eles são triângulos congruentes. Vamos observar aqui. O lado AB é congruente ao lado A'B'. O lado BC é congruente ao lado B'C'. E o lado AC é congruente ao lado A'C'. Então, podemos dizer que esses dois triângulos são congruentes. Esses casos de congruência nos ajudam a simplificar na hora de observar se um triângulo é congruente ou não. Casos de congruência. Temos aqui um triângulo ABC. A mediana relativa ao lado BC é o segmento que vai do vértice A até o ponto médio do lado BC. Essa daqui é a nossa mediana. E vocês sabiam que os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais? Vamos ver aqui. Esse aqui é o nosso triângulo e essa daqui é a nossa mediana. A mediana, ela cortou o triângulo e formou dois outros triângulos, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o ponto médio. O ponto médio divide o triângulo em duas partes iguais. Então, o lado BM é igual ao lado CM, assim como o lado AB é igual ao lado AC. Se esse aqui é o lado em comum entre eles, AM é o lado em comum entre esses dois triângulos, podemos dizer que ABM é congruente ao triângulo AMC. O triângulo ABM é congruente ao triângulo AMC. Logo, por aquele terceiro caso que vimos anteriormente, o caso LLL, esses dois aqui são congruentes. Então, esse ângulo aqui, o ângulo B, é igual ao ângulo C. Ainda sobre o triângulo, é importante que vocês saibam que, em todo triângulo, a medida do ângulo externo sempre será maior que a medida dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Esse aqui é o ângulo adjacente ao ângulo externo, e esse ângulo aqui sempre será maior que qualquer um dos dois ângulos internos não adjacentes. E para fechar a nossa aula, vou falar sobre mediatriz. A mediatriz de um segmento é uma reta perpendicular ao segmento que passa pelo seu ponto médio. Vou fazer aqui para vocês. Ó, digamos que essa aqui seja a reta R. Ela passou pelo ponto médio do segmento AB e formou um ângulo de 90 graus com o segmento. Essa parte é bem simples, né? E, gente, muito obrigado por assistirem até aqui.